Participar de um relacionamento com satisfação, né? E para que ele consiga participar, uma coisa que é inata, né? Mas é bastante complexa, porque depende de uma saúde física, de uma saúde psicológica, né? De um bem-estar cultural, socioeconômico, e depende também da parceira. Tudo isso precisa estar íntegro e integrado para que inatamente ele tenha realmente uma boa função sexual. Por outro lado, isso para o homem, mas e para a mulher também depende de tudo isso, e claro que também vai depender do seu parceiro. E nós temos aqui o modelo o ciclo de resposta sexual, tanto masculino como feminino. Inicialmente era usado só esse ciclo chamado linear, tanto para homem como para mulher. E hoje se admite que a mulher já tem um ciclo um pouco diferente, que é chamado um ciclo circular. Mas não vamos entrar em detalhe, vamos falar então sobre o ciclo linear, né, de resposta sexual masculina, em que começa com o desejo, a excitação, tanto que a masculina, que nós temos a ejaculação e orgasmo, que são dois fenômenos independentes, apesar de simultâneos, e depois a fase de resolução. E dependendo desse ciclo de resposta é que nós temos as disfunções sexuais. Por exemplo, na fase de desejo ele pode ser hipo ou hiperativo. Na fase de excitação nós temos a disfunção, uma das principais, que é a disfunção erétil. Na fase de ejaculação nós temos 4 disfunções: a precoce, a retardada, a retrógrada e a anaejaculação, que é a ausência da ejaculação. Na fase do orgasmo, nós temos a ausência do orgasmo, que é a anorgasmia. E temos uma outra disfunção que é chamada dispareunia, que é a dor à atividade sexual, quer dizer, que pode ocorrer em qualquer uma dessas fases. O engraçado é que quando eu estudei medicina, umas décadas atrás, dispareunia era um problema da mulher, né? Era a mulher que tinha dor à atividade sexual. Mas hoje se admite que o homem também, qualquer uma dessas fases, pode ter dor na atividade sexual. Tanto que as disfunções sexuais são essas: o desejo, hipoativo, a disfunção erétil, os distúrbios ejaculatórios, e a anorgasmia e a dispareunia. E eu coloquei aqui em vermelho os dois distúrbios muito mais frequentes, que é a disfunção erétil e a ejaculação precoce. Para vocês terem uma ideia, a ejaculação precoce, ela é mais ou menos contínua, independente até da idade do indivíduo, né? Desde o início da vida sexual até, né, a última fase da vida sexual do homem, ela ocorre em torno de 25% a 30% dos indivíduos, tanto aqui em estatísticas brasileiras, como corresponde com as estatísticas mundiais. Já a disfunção erétil, ela é bem menos frequente no jovem, mas vai aumentando com a idade, porque ela vai aumentando a partir dos 40 anos de idade, quando começam a aparecer doenças que são os fatores, né, que auxiliam e aumentam a frequência das disfunções eréteis. Então, o que é disfunção erétil? Por definição, é aquela incapacidade permanente em obter ou então em manter uma ereção adequada para o desempenho sexual satisfatório. E hoje, nós usamos esse termo disfunção erétil porque ele é muito mais atual, é apropriado do que aquele antigamente que nós usávamos como impotência sexual, a famosa impotência coeunde. Então, que tipo de disfunção nós temos de erétil? Ela não é uma única, né? Ela pode ser uma disfunção leve, que é aquela que o indivíduo percebe que a ereção não está boa e que ele não consegue uma penetração assim muito satisfatória como ele tinha tempos atrás. Mas ele consegue penetrar. E de repente ela pode ser moderada, que ela é um pouco mais deficiente, ele às vezes consegue uma penetração e outras vezes não. E ela pode ser ou grave ou completa quando o indivíduo se excita, o pênis entumece, mas ele não tem a rigidez suficiente para uma penetração vaginal. Esse aqui é um estudo feito lá nos Estados Unidos, em Boston, no Massachusetts Male Aging Study, né, em que mostrou que 52% dos homens
acima de 40 anos de idade, entre 40 e 70 anos, tinham disfunção erétil, fosse ela leve, média ou então grave, e que 48% eram considerados normais. Já um estudo brasileiro, feito aqui inclusive pela professora Carmita em 2004, ele mostrou que dos brasileiros, 45% tinham disfunção erétil, sendo que a maioria deles era mínima, uma pequena porcentagem moderada e menor ainda quando ela é completa. Bom, essa é a triste evolução, do homem, como é que ele evolui durante a sua vida. Por exemplo, até os 30 anos, o limite dele é o céu. Nos 40 ele chega à Lua, nos 50 ele consegue ir para a Europa, nos 60 ele chega até Fortaleza, depois aos 65 vai a Salvador e de 65 em diante o máximo que ele chega seria no Rio de Janeiro. E quais são os fatores de risco, então, para a disfunção erétil? A idade é o principal fator de risco, A baixa escolaridade, a baixa renda, tabagismo, obesidade, alcoolismo, sedentarismo, tudo isso é extremamente importante para a função sexual de um homem. Mas também as condições médicas, principalmente depois da meia-idade, 40, 50 anos de idade, em que, dentre elas, o diabetes é a mais importante causadora de disfunção erétil no homem. Mas também hipertensão arterial, e medicamentos que você usa para hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, as dislipidemias, a depressão, e também hoje se admite que a hipertrofia prostática benigna não é um fator concomitante, mas é um fator que leva também a um aumento da deficiência de ereção no homem. Bom, e como é que a gente trata uma disfunção erétil? Primeiro que nós não vamos tratar todas elas de uma maneira igual, depende então do grau de disfunção que o indivíduo tem. Então, você precisa tratar de uma maneira ética e de uma maneira lógica. Então, por exemplo, ela é dividida assim, tratamento de primeira linha, segunda linha e terceira linha. E como é que seria esse tratamento de primeira linha? Tratamento de primeira linha seria, primeiro, modificar o estilo de vida, se o indivíduo é sedentário, ter atividade física. Se o problema é basicamente psicológico, encaminhar ele para uma psicoterapia, nas mais diversos tipos de psicoterapia, Quando o problema é queda hormonal no homem, que não é uma coisa tão frequente, mas ela existe também, então ela mexe tanto na libido quanto na ereção, então é só reposição hormonal. E tem também o tratamento oral. O que é o tratamento oral? É aquilo que apareceu desde a década de 90, final da década de 90, o tratamento da disfunção erétil. Aquelas drogas chamadas inibidores de fosfodiesterase 5 que davam e facilitavam a ereção. Era o famoso sildenafila, tadalafila, vardenafila, lodenafila. E hoje nós temos aqui também a udenafila no Brasil. Então essas drogas, elas facilitam a ereção, elas não provocam ereção. Eu até brinco, isso não é remédio, Isso foi uma bênção que Deus mandou para os homens e as mulheres até hoje estão esperando uma delas. Bom, quando isso não funciona, nas disfunções leves geralmente funciona, mas quando não funciona, então você parte para uma segunda etapa, Isso é chamado então um tratamento de segunda linha. Por que não funciona? Porque à medida que vai piorando as doenças, como por exemplo diabetes, hipertensão, de repente então esses medicamentos que facilitam a ereção, eles já não são tão eficientes. Então você parte para o tratamento de segunda linha, que seria os aparelhos a vácuo, a ereção fármaco induzida, com essas substâncias que se usa, e a terapia intrauretral. Bom, o que é a vacuoterapia? Esse aparelhinho que você está vendo aqui, que ele mais ou menos funciona assim, é colocado no pênis e você vai bombando e provoca então um vácuo. E isso faz com que esse vácuo produza uma ereção e aqui na borda dele tem um elásticozinho em que na hora que você tem a ereção, você desloca esse elástico para a base do pênis e aquilo forma como um torniquete e que mantém a ereção. E aí o indivíduo consegue ter a rigidez por uma penetração. Uma coisa bastante traumática, Normalmente a gente não recomenda isso. Hoje isso é até usado em alguns tratamentos, como doença de Peyronie e algumas pós-cirurgias. Mas é uma coisa que é muito usada, às vezes, na Europa, nos Estados Unidos também, como tratamento para disfunção erétil. Bom, e ereção fármaco-induzida? É a introdução de substâncias dentro do corpo cavernoso. É uma injeção que tem que ser feita exatamente no corpo cavernoso e essa injeção provoca
pode ser apenas de um lado só, que existe comunicação entre os corpos cavernosos. Isso, depois de um pequeno estímulo e uma pequena manipulação, faz com que o indivíduo tenha uma ereção, e essa ereção pode ser prolongada, pode levar, assim, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas. O grande perigo disso daí é levar à famosa ereção prolongada, e leva, então, a graves problemas que precisam ser tratados. Mas isso depende muito da dose que se usa, até da sensibilidade do indivíduo. E são várias substâncias, como a prostaglandina, a papaverina, fentolamina e clopromazina. Existe, às vezes, uma única substância, ou então, às vezes, uma mistura dessas substâncias, em que você coloca 2 substâncias, a gente chama bimix, ou 3 substâncias, trimix. Então, essa ereção fármaco-induzida, que é uma coisa que, às vezes, o homem não... Alguns aderem a isso. Por exemplo, o diabético insulino-dependente tem uma facilidade em aceitar esse tipo de tratamento. Por quê? Porque ele se aplica todo dia uma injeção nele mesmo. Agora, o indivíduo colocar uma injeção no pênis é uma coisa meio complicada para quem não tem essa experiência, e geralmente é uma coisa que assusta um pouco o homem, esse tipo de tratamento. Isso aqui seria mostrando o indivíduo aplicando essa injeção, sempre no lateral do pênis, não no corpo, tomar cuidado para não colocar no corpo esponjoso, somente no corpo cavernoso. E existe também, já não existe mais aqui no Brasil, era um supositório que se colocava dentro da uretra, uma gota, geralmente usava-se a prostaglandina E1, e chamava-se Musa, era o nome comercial. Isso não tinha muito efeito, se colocava na uretra, o indivíduo fazia uma pressão, aquilo absorvia e se tinha uma ereção, mas era muito pouco eficiente e praticamente hoje nem existe mais no Brasil, existe ainda em alguns países da Europa. Bom, se de repente nada disso funcionou, é que você vai lançar a mão de terceira linha. Então, a doença progrediu e o indivíduo complicou e ele não consegue mais ter ereção e nenhum desses tratamentos está sendo adequado. Então, se tentou muitos anos a revascularização peniana, é exemplo do que se fazia revascularização miocárdica, mas se notou que era sempre um desastre, não funcionava a revascularização peniana. Então, a prótese, que é uma coisa que vem sendo feita desde a década de 30 e que passou por vários processos e vem evoluindo muito, porque inicialmente ela era colocada entre a pele e o corpo cavernoso, e foi colocado uma costela, exemplo do que Deus fez do Eva de Adão. Então ele colocou-se um pedaço de uma costela, então, para produzir a rigidez para o indivíduo produzir a penetração. Bom, e tem vários tipos de próteses, a chamada prótese maleável ou semirrígida e a chamada próteses infláveis, né? Existe uma diferença muito grande entre esses dois tipos, né? Das infláveis, hoje não se usa mais esses 2 volumes, porque ela dá muito pouco, a ereção que ela produz não é tão boa, sendo que se usa mais hoje a de 3 volumes. Como é que é essa prótese maleável? Essa prótese aqui é uma prótese de silicone e que tem um filamento metálico dentro. E essas próteses são colocadas hoje dentro do corpo cavernoso, por isso que é uma coisa bastante definitiva em termos de tratamento. Uma vez colocado, você praticamente destruiu aquilo que seria o tecido erétil desse indivíduo. E tirado a prótese, ele nunca mais realmente vai conseguir ter ereção, em hipótese alguma. Então, é um tratamento definitivo que deve ser feito realmente quando existe uma necessidade, uma indicação precisa para isso. E essa prótese semirrígida, ela é maleável, então o indivíduo mantém uma ereção permanente no pênis, só que ela, como ela é maleável, você pode curvar ela e deixar o pênis como se estivesse numa situação normal. É possível até o indivíduo usar uma sunga ou uma bermuda e não perceber que ele está com a prótese. É claro que um urologista examinando, ou às vezes até num vestiário, só de olhar, e você consegue detectar que ele está com a prótese. Já a prótese inflável, que é colocada também, são cilindros e que são enchidos de uma substância, um soro fisiológico, por exemplo, e que eles ficam vazios, e vazios o pênis fica flácido. E quando você enche esses cilindros, através de um mecanismo que eu vou mostrar, tem uma bomba que é colocada no escroto. Esses cilindros são colocados dentro do corpo cavernoso e existe um reservatório que é colocado dentro do lado da bexiga.
E existe uma comunicação entre isso, e o indivíduo que está bem começa uma relação. O que ele faz? Ele aperta um botãozinho aqui nessa bomba que está do lado dos testículos. Então, se tem 2 testículos e tem mais uma bolinha, seria a terceira bolinha. E ele, de repente, ele começa a ter uma ereção, né? Quando a companheira não sabe, ele pode até disfarçar, falar: "Ai, que coceira que ele está tendo, né, no escroto", aí ele começa a apertar e, de repente, a ereção aparece. Bom, aqui é um indivíduo com uma prótese já semirrígida, que está direcionada, inclusive, para ele já ter uma relação. Quando ele termina a relação, ele encurva a prótese e deixa ela na posição normal, como se fosse uma flacidez, mas não fica flacidez. E essa aqui, sim, é a prótese inflável, né? Fica normalmente o pênis flácido, e quando ele aperta essa bomba, ele consegue fazer com que vai enchendo aqueles cilindros e o indivíduo tem uma rigidez. Como ele tem esse reservatório, e tem vários volumes desse reservatório, dependendo do tamanho do pênis, do tamanho da prótese, o indivíduo pode ter realmente uma rigidez muito boa. Depois de terminado, tem um botãozinho do outro lado em que ele aperta e aí ocorre, então, a flacidez do pênis. Bom, prótese peniana, sim, né? Contrariando até a nossa presidente, que falou que para dizer que não, né? Quando ela é muito bem indicada, então deve-se realmente fazer a prótese depois que se tentou todos os tratamentos, né, de primeira e segunda linha, e esses resultados forem frutíferos, e o indivíduo, então, existe a necessidade de você colocar a prótese, e ele vai se dar muito bem, que realmente tem indicação, sim. Mas quais são essas indicações? Olha, vasculopatias, diabetes, cirurgias pélvicas, né, trauma pélvico, neuropatias, doença de Peyronie, priapismo, né, uso crônico de drogas que interferem na ereção, como eu falei, os usos de drogas para hipertensão, antidepressivos também funcionam, né, radioterapia, hipogonadismo, né, e hepatopatias, insuficiência renal crônica. Então, várias doenças podem levar a uma fase em que você não teve outra opção a não ser colocar uma prótese, né? Mas a prótese, né, só que não quando o paciente é muito jovem, por exemplo, e a disfunção é psicogênica e ainda não se esgotou todos os recursos terapêuticos. Eu tive um paciente há uns 20 anos atrás, era um rapazinho, foi para os Estados Unidos, Nova York, vender pizza. Lá arrumou uma namoradinha e começou a ter disfunção uma atrás da outra, juntou alguns milhares de dólares, veio para o Brasil e chegou aqui, não foi nem com um urologista, era um colega na região sul de São Paulo, que era um cirurgião vascular, que era um colocador de prótese. O rapaz tinha 23 anos e foi colocado uma prótese nesse rapaz, né? Então, realmente, isso que não, e está super contraindicado isso daí. E a prótese também, só que não, mas quando? Quando o paciente também tem uma saúde física muito precária, o indivíduo está tão mal que nem uma atividade sexual ele consegue ter. Então, realmente, é preciso que o médico sempre tenha um bom senso, sabendo se ele vai indicar ou não, se o indivíduo vai utilizar ou não aquele procedimento que está sendo proposto. E também, quando o paciente não tem libido, porque às vezes o homem com uma certa idade, que não tem atividade sexual, ele confunde a falta de libido, né, com a disfunção erétil. Acha que então ele tem disfunção erétil e na verdade ele não tem nem libido, porque ele já está naquela fase já de aposentado. Isso porque 30 a 35% dos pacientes, depois de submetido à prótese de pênis, eles acabam até não utilizando, porque a parceira não aceita ou porque ele perdeu a parceira oficial que já estava aposentada, ele teria uma substituta, acabou perdendo aquela lá, e a coisa vai indo, o indivíduo perde a libido totalmente e acaba sendo chateado e realmente acaba não utilizando. Então, a indicação é extremamente importante, né? Então, a prótese peniana só não quando não for bem indicada. É por isso que eu agradeço, então, à professora Carmita e ao Congresso pelo convite. Muito obrigado.